Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma coisa que vocês já estudaram no ensino fundamental nos anos anteriores, que é a acentuação, mas acabam esquecendo das regras e acentuando de forma meio intuitiva e às vezes inadequada. Então, vamos relembrar dessas regrinhas. Primeira coisa que temos que pensar é que todas as palavras têm uma acentuação, mesmo que não seja um acento gráfico, que é aquele que você escreve, porque a acentuação é de som. E todas as palavras têm uma sílaba com uma entonação mais acentuada, mais forte, por isso acento, né? Porque é uma entonação mais forte, que é a sílaba tônica. Todas as palavras têm. Se eu falar mesa, o me é mais forte que o za. Você não fala mesa, você fala mesa. Mas não tem acento escrito, mas tem acento pronunciado. Então, todas as palavras têm uma sílaba mais forte. Você vai colocar uma indicação gráfica, né, escrever este acento, se essa sílaba mais forte corresponder às regras que eu vou falar aqui. Então, o acento gráfico, que é aquele que você escreve, só ocorre se na sílaba mais forte também cair alguma das regras que eu vou passar aqui. E essas regras estão relacionadas com a posição desse acento tônico. Então, quando nós pensamos nas palavras em português, nós temos que considerar a posição dessa sílaba mais forte contando da última para trás. Então, você não conta da primeira em diante, você conta da última para trás. Se a sílaba mais forte for a última da palavra, não importa quantas sílabas ela tem, desde que tenha mais do que uma. Se ela tiver 2 sílabas e a última for mais forte, ou se ela tiver 32 sílabas e a última for mais forte, não importa. A última é mais forte, ela é uma oxítona. Então, por exemplo, material, principal, café. Em todas elas, eu tenho a última sílaba mais forte. Não importa quantas sílabas eu tenha. Se a minha sílaba mais forte for a penúltima, então a segunda de trás para frente, ela vai ser uma paroxítona. Então, por exemplo, barro, né, tem só 2 sílabas, mas a última é o ro e a penúltima é o ba. E quando eu falo barro, a mais forte é o ba, então ela é a penúltima. Poderoso, também, né? Aqui eu tenho 4 sílabas, mas não importa, porque a penúltima é mais forte, poderoso. Então, também é paroxítona. Pedro, também, né? Só tem 2 sílabas, mas a penúltima é a mais forte, então é paroxítona. E a última possibilidade é se for proparoxítona, que é a antepenúltima, terceira de trás para frente. Então, sílaba, né? Se você dividir, você vai ter sílaba. A última é o ba, a penúltima é o lá e a antepenúltima é o si, que é a mais forte. Sólida, felicíssimo. Todas as proparoxítonas são acentuadas, eu já adianto essa regra, embora eu vou falar mais para frente. Mas a antepenúltima sílaba, sendo a mais forte, é uma proparoxítona. Ah, professora, mas se a palavra só tiver uma sílaba? Aí ela é um monossílabo e nem todos os monossílabos são fortes. Tem monossílabos que são fraquinhos, né, que são chamados de átonos. Mas os monossílabos, quando eles são mais fortes, eles são monossílabos tônicos. E aí, se eles forem correspondentes a alguma dessas regras aqui, eles vão levar um acento, ou agudo ou circunflexo, né, ou risquinho ou chapéuzinho. Então, se ele for uma palavra de uma sílaba só, que tem um A forte, tipo já, lá, vas, pode ser acompanhado de S, tá? Então é A ou As. Ele vai ter acento. Então, já, lá, vá, vas, tem acento. Mesma coisa com E ou Es. Então, fé, lê, tá vendo? Aqui tem o acento aberto, né? O E, e o acento fechado, que é o circunflexo, que é o lê. Pés, pé também poderia, então o singular ou plural, tanto faz, mas se terminou em e, em es, também vai ter acento. O e os, então pó, dó, ou pós, ou dós, ou sós, ou só, todos levam acento. E se ele tiver um ditongo aberto, numa dessas 3 possibilidades, eis, el ou els e oi ou ois. Então, por exemplo, o véu, o réis, o dói, os sóis, todos eles também têm acento, todos eles também têm só uma sílaba. Então, são essas as regras, né? A, E, O,
com ou sem o S, e os ditongos abertos ei, el, oi. Não é muita coisa. E quando você tiver mais de uma sílaba, que aí no caso são as regras que eu falei antes, aí você precisa de regra específica para cada um. Se for oxítona, vai ser muito parecido com os monossílabos, por isso está até na mesma página. Os oxítonos vão levar acento se nessa sílaba mais forte terminar em a ou as, e ou es, o ou os, em ou ens, essa é a diferença entre os oxítonos e os monossílabos. Tem esse aqui nos oxítonos que não tem nos monossílabos, e também os ditongos que nem tinha no outro. Então, por exemplo, a palavra tem várias sílabas e a última é mais forte, termina em a. Carajá, ou carajás, né? Vatapá, vatapás. Vai ter acento na última. E termina com e, tem mais de uma sílaba, a última é mais forte. Então, você também, ou vocês. Café, cafés, pontapé, pontapés. Também vai ter o acento. Terminou com o ou os, então cipó, cipós, giló, gilós, avô, avós, carijós, carijó. Eles também vão ter acento. Só que esse ens é o que muita gente esquece de colocar acento em também, em ninguém, em armazém, né, em parabéns. Parabéns aqui eu não escrevi, mas é mesmo que armazéns, né? São oxítonos terminados em en ou ens, precisam de acento. E aí os ditongos que eu tinha falado antes, né? Então, anéis, tem duas sílabas, o néis é o mais forte. Batéis, fiéis, papéis, com el, então chapéus ou chapéu, ilhéu, véu, corrói, herói, heróis. Todos esses vão ter acento porque são oxítonas terminadas em ditongo aberto. E por isso que você não tem acento, por exemplo, em aqui, porque termina em i e não tem regra com i, tá vendo? Não tem. Você não tem acento em urubu, porque termina em u, ou urubus, porque termina em us. E a última mais forte terminada em u ou um us não existe na regra. Então você não põe acento. Então não é tudo que é forte que você vai pôr acento. Caju não tem acento, porque termina em u. A última mais forte terminada em u não tem acento, não existe essa regra. Agora, as palavras que têm mais de uma sílaba e a penúltima é mais forte, né? As paroxítonas, que vão ter várias regras para elas, vocês precisam dar uma memorizada ou pelo menos decorar uma palavra de cada, que aí se você conhece um exemplo, você descobre a regra. Então, se for paroxítono e terminar em i ou is, então júri, percebam, né? Se eu dividir as sílabas, júri, eu tenho duas e a mais forte é o ju, então ela é paroxítona. Termina em i, júri, tem acento na mais forte, obviamente. Lápis, termina em is, então cai na regra, o acento a mais forte. Tênis, termina em is, eu coloco a sílaba na mais forte, tênis. Próxima regra, us, então Vênus, bônus, vírus. Percebam, você sempre vai precisar fazer na seguinte ordem. Primeira coisa que eu faço, divido as sílabas. Então, eu vou fazer vírus, tenho duas. Qual que é a mais forte? Grifa mais forte. Vírus é o vi. Aí eu vejo, bom, se vírus tem a penúltima mais forte, é uma paroxítona. Agora eu vou olhar com o que termina. Termina com us. Vou lá na lista de regra da paroxítona. Tem a regra, se ela terminar em us, tem acento? Tem. Então, eu vou acentuar. Então, é sempre essa ordem. Divide as sílabas, encontra qual que é a mais forte, e aí você descobre se ela é uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona, e aí vai na lista de regras. Termina como? Termina assim. Tem a regra que termina assim, tem acento? Tem. Aí você coloca acento. Onde? Na mais forte. Bônus também, né? Bônus. Qual que é mais forte? Bo é a penúltima, então é paroxítona. Vou lá na lista, tem a regra que termina em us? Tem. Então acentua mais forte, que é o bônus. Próxima regra, com R, caráter, revólver, éter. Todas essas, se eu separar, caráter. O Ra é o mais forte, a penúltima, termina em R. Tem essa regra, põe acento.
revólver. O vol é a mais forte, termina em R, pode acentuar. Terminado em L, útil, amável, nível, têxtil. Então, você também divide as sílabas. Amável. O ma é mais forte, é a penúltima, termina em L, pode pôr acento. Terminado em X, tórax, fênix, ônix. Você também divide as sílabas. Tórax. O tó é mais forte. Lembrando, né? Não tem sílaba só com consoante. Não é tórax. É tórax. E aí você vai colocar o acento na mais forte, que é o tó, porque termina em X e é paroxítona. Terminado em N, éden, hífen. Mas percebam, se for para o plural, não tem mais acento, porque existe regra de que você tem que colocar o acento se terminar com N, mas se terminar com ens, não tem. Hífen vai ser hífen. O I é mais forte e termina em N. Aí tem acento. Mas hífens vai terminar em NS. E aí não tem acento porque não tem essa regra. Então, hífen tem acento, hífens não tem. Um ou uns. Então, álbum, álbuns, médium. Ão e ãos, órgão, órfão, órgãos, órfãos. Ã e ãs, então órfã, imã, órfãs, imãs. Então, o bíceps, fórceps. De novo, né? O que você faz? Você tem a palavra bíceps. Você vai dividir as sílabas. Bíceps, porque não pode ter uma sílaba só com consoante. Então, o ps vem junto com o C. Bíceps. E aí você tem, qual que é mais forte? É o bi. Aí você olha na regra. Se a mais forte é o bi, ela é paroxítona porque é a penúltima. Aí na regra de paroxítona, termina em PS, tem acento? Tem. Então acentua mais forte, que é o bi. On, então próton, prótons, porque pode ser no plural também, né? On, ons. E ditongo oral, então aquelas que, quando você divide a sílaba, duas vogais ficam juntas, aliás, duas vogais não, uma vogal e uma semivogal, né? Que é uma mais forte e uma mais fraca. Se elas ficam juntas na separação, é um ditongo, e aí você acentua. Se ela for uma paroxítona que termina em ditongo, você acentua mais forte. Então, ágeis, você separa, fica ágeis. Termina em eis, é um ditongo. Aí você acentua mais forte que é o A. Tuneis, termina em eis, acentua mais forte que é o tu. Ariá, o A é mais forte. Então acentua o A porque termina em riá, que é um ditongo. Espontâneo, o nho fica numa coisa só. Então o tã é a penúltima e termina em ditongo, acentua. Ignorância, o cia fica tudo junto. Então o rã é a penúltima, é a mais forte, acentua. E aí por diante, né? Todos esses são exemplos e se vocês tiverem dúvida, dividam as sílabas, façam nessa ordem. Divide as sílabas, conta em qual das sílabas que tá mais forte, e aí vê, é oxítona, é paroxítona, é proparoxítona. E aí procura na regra, é uma paroxítona que termina em que? Se tiver a regra para aquilo, põe acento, se não tiver, não põe. Simples assim. E a regra das proparoxítonas, que eu falei para vocês antes, é uma só. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Se a antepenúltima for a mais forte, nem pensa, põe acento. Então, cálido, você divide cálido, a mais forte é a antepenúltima, põe acento. Cátedra, sólido, límpido, cômodo, árvore, todos têm acento porque são a antepenúltima, são todos proparoxítonas. E a última regra é a regra do hiato. Eu falei para vocês antes que ditongo é quando eu tenho duas vogais, ou melhor, uma vogal e uma semivogal, né, que é uma forte e uma fraca, que ficam juntos na mesma sílaba, e isso é um ditongo. Quando eu tenho duas fortes não podem ficar na mesma sílaba. Você nunca pode ter duas fortes juntas na mesma sílaba. Então, eu deixo cada uma em uma sílaba. Isso é um hiato, eu separo as duas. Se uma dessas separadas for um i ou um u, e
eles estiverem sozinhos na sílaba ou seguidos de S, você vai acentuar, a não ser que a próxima sílaba comece com NH. Então, por exemplo, se eu for acentuar saúde, fica sa-u-d. O U está sozinho na sílaba. É um hiato, porque tinha um A e um U. A hora que eu separo, o A fica em uma e o U fica na outra. Ele está sozinho na sílaba, ele é forte. Eu acentuo saúde. Viúva, saída, porque é U ou I. Caído, faísca. Aí, Grajaú. Agora, eu não posso acentuar raiz. Por quê? Ah, professora, mas era o A e o I seguido, eu separo os dois, fica raiz. O I tá sozinho. Não, ele não tá sozinho, ele tá com um Z. E eu falei, ele pode estar sozinho ou seguido de S, não de Z. Então, raiz não tem acento porque o I com o Z não pode acentuar. Mas olha o que acontece se eu transformar em raízes. Na hora que eu vou separar, fica raízes. O I fica sozinho. Então, raiz não tem acento, mas raízes tem. Mesma coisa com juiz. Juiz não tem acento, mas juízes tem, pela mesma regra. E por isso que eu não tenho acento em outras coisas como ruim, né? Porque o I tá junto com M, então não dá para acentuar. Ou ruins. E rainha, por quê? Porque eu falei que a próxima sílaba não pode começar com NH. Então, rainha, o I é um hiato e tá sozinho na sílaba. Só que a próxima começa com NH, então eu não posso acentuar. Não posso acentuar moinho também, pelo mesmo motivo. E tem alguns acentos especiais quando eu tenho uma terceira pessoa e aí alguns verbos especiais têm acentos específicos. Então, se essa palavra terminar em e for um monossílabo, a terceira pessoa do singular fica um em normal e a terceira pessoa do plural fica um em com acento. Então, por exemplo, ele tem a terceira pessoa do singular é um em normal. Agora eu posso falar eles têm, e aí esse tem, que indica plural, tem o acento. Ele vem e eles vêm, do verbo vir, também tem acento se for no plural e não tem acento se for no singular. É assim que você diferencia se é singular ou plural. Se ele termina em e a terceira pessoa do singular vai ser um em com o acento agudo e a terceira pessoa do plural vai ser um em com acento circunflexo em palavras como, por exemplo, contém. No singular, ele contém com acento agudo. No plural, eles contêm com acento circunflexo. Convém. No singular, é com acento agudo. No plural, com acento circunflexo. E os verbos de leve, né? Que eu memorizei assim, mas agora não é... Antes tinha uma regra de dobrar isso e acentuar. Agora esse acento não existe mais. Então, como é que ele fica? No singular, ele fica com um E só, acentuado, e no plural ele fica com dois Es e não tem acento. Então, ele crê, eles creem. E aí eu dobro o E e não tem acento. Ele revê, eles revêem. Então, no singular ele tem um acento e um E só. No plural ele tem dois Es e não tem acento. E é isso, né? São várias regrinhas, precisa anotar, precisa ter uma colinha ali, toda hora consultar, até que você acabe decorando essas regras e não precise mais voltar. Ou memorizar exemplo, né? Por exemplo, você sabe que caráter tem acento, aí você fala, bom, mas caráter é uma paroxítona terminada em R, então todas as outras paroxítonas terminadas em R também vão ter acento. Então, eu sei que esse outro aqui vai ter acento porque cai na mesma regra. Isso que ajuda bastante a memorizar. Né, conhecer palavras de todos os exemplos. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, postem nos comentários. Tchau, tchau!